aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como foi dito, hoje nós celebramos a memória obrigatória de Santo Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho de Tagaste, ou somente Santo Agostinho. Ele viveu os primeiros séculos da vida da igreja. A gente chama na teologia de era patrística, uma era muito criativa, muito frutuosa. Foi um tempo próximo de Cristo. Então, surgiram homens estudiosos, homens inteligentes, homens sábios, homens de fé, homens também santos, que aprofundaram a vida em Jesus Cristo nosso Senhor, interpretando também as Sagradas Escrituras, e a interpretação deles é autêntica, legítima, pois vivenciaram perto, vivenciaram perto o tempo de Cristo. Tiveram contato talvez com os discípulos dos discípulos de Jesus. Isso ajudou a dar autenticidade a alguns fatos, algumas ideias, revelações também. Tudo aquilo que hoje nós temos como doutrina, temos também como cano bíblico. O cano bíblico surgiu também nesse tempo. Então a gente tem uma era muito florescedora, digamos assim, florescente, enfim. É uma época bastante criativa e bastante frutuosa. E hoje a gente tem esse tesouro nas mãos da igreja. Muita gente não conhece, principalmente o povo de Deus.
que frequenta as nossas missas, as nossas igrejas. É uma época que teve muitos escritos, muitos escritos. Os padres da igreja não são os padres sacerdotes, eu, né, por exemplo, os santos padres, ou não são os papas. Os santos padres são aqueles escritores eclesiásticos. E para ser um padre da igreja, um santo padre naquele tempo, precisou, né, de grau de santidade, escritor, antiguidade também, e também coerência doutrinária, né, coerência doutrinária. São esses 4 pontos para que um santo padre, né, um homem, né, pudesse ser considerado um santo padre da igreja. E a gente tem, além, né, de Agostinho, nós temos o próprio Ambrósio e tantos outros, né, Gregório de Nissa, Nazianzeno, Gregório de Nazianzeno, e tantos outros. São muitos, né, que a gente tem, né, na vida da igreja. E Santo Agostinho, dentre os padres, os santos padres da igreja do Ocidente, ele é o que mais se destaca, porque ele escreveu muito, bastante. Se vocês tiverem a curiosidade de colocar as obras, né, de Santo Agostinho no Google, por exemplo, vai vir, nossa senhora, um bocado, vai vir bastante. Ele escreveu muito, era um homem inquieto. Agostinho era um homem inquieto. Ele, quando se deparava com alguma temática que precisava ser desenvolvida, ele mergulhava nos projetos, mergulhava nas inspirações divinas e escrevia abundantemente. Comentários bíblicos, nossa senhora, bastante. Obras na linha doutrinária, nem se fala, né, a Trindade e tantas outras obras, né? Quem tem um pouco, né, de curiosidade, ou quem gosta de se aprofundar nos escritos da doutrina da igreja, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Obras de espiritualidade, também um bocado, bastante. A que mais se destaca é Confissões. Acredito que muita gente conhece esta obra, né, literária e também de espiritualidade de Santo Agostinho. Eu tenho uma paixão, né, por Solilóquio e Vida Feliz. São 2 opúsculos, são livros pequenos que tratam sobre a felicidade, a busca da felicidade. Então, eu sou muito apaixonado por essas 2 obras. De vez em quando eu retomo, leio, né, até para não perder de vista o ensinamento de que a felicidade plena consiste na posse de Deus, na posse do Senhor. A felicidade do homem não vai consistir em coisas, pessoas, em situações, em bens. Vai consistir na posse única e verdadeira de Deus. É a felicidade plena do homem. Então, eu sempre gosto de retomar essas 2 obras, porque me ajuda também a enxergar que só terei felicidade mesmo no Senhor. E Agostinho, ele teve uma vida pregressa, uma vida complicada, uma vida de entrega às paixões, uma vida devassa. E assim, tem pessoas que dizem: padre, eu sou muito santo para ir para o céu. Porque vocês não conheceram então Santo Agostinho. Se Santo Agostinho está no céu, olha, todos nós temos chance, viu? Todos nós temos chance. Ele viveu uma vida bem devassa. Ele foi influenciado pelo maniqueísmo, uma doutrina filosófica. Foi influenciado também pelo neoplatonismo, uma outra doutrina, outra ideia, na verdade, pensamento filosófico da época, do Plotino. E então ele foi um grande filósofo também. Ele é estudado tanto na parte pagã quanto na parte religiosa. Agostinho, né, tem tanto interesse na área pagã, nos estudos fora da esfera eclesial e principalmente nos estudos eclesiais. Ninguém pode estudar teologia sem ao menos ter visto alguma coisa de Santo Agostinho, né? Sem ao menos ter estudado os seus pensamentos, ideias, suas doutrinas. E porque ele é uma das colunas da doutrina católica, Santo Agostinho. Na verdade, são 2 grandes colunas: Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho nos primeiros séculos, século IV, século V, e Santo Tomás de Aquino na Alta Idade Média, depois do século X, 11, 12, nem lembro mais, acho 12, 13, por aí. Então, eles tiveram, né, grandes influências na doutrina da igreja, foram 2 grandes santos. Agostinho se destaca, né, pela sua conversão total, depois se tornou bispo,
se tornou bispo de Hipona. Ele teve filho antes, né, do seu episcopado, da sua conversão, mas naquele tempo não era um dos critérios principais, né, digamos assim, para se tornar um bispo. Naquele tempo tinha muito bispo por aclamação, por exemplo, não era nem o Papa que elegia, né, tinha muitos bispos por aclamação, por indicação, não estava ainda regulamentada as orientações, as regras, né, para o episcopado, até mesmo para o presbiterato, né, não tinha assim muito claras ideias, né, então ele se tornou também bispo, sacerdote, presbítero e depois bispo da igreja, né, bispo da igreja, e assim terminou suas vidas servindo com intensidade a igreja de Deus, dando o seu melhor, colocando, como nos falou aqui o Evangelho, os talentos à disposição da igreja. Ele colocou os talentos à disposição também da humanidade, porque ele não só influenciou a igreja, ele só não trabalhou servindo a igreja, mas consequentemente acabou dando uma grande colaboração à humanidade inteira, né? Então, se vocês porventura já viram alguma coisa de Santo Agostinho, saiba que com certeza ele teve grande influência em toda a humanidade, né, no pensamento ocidental principalmente. No Ocidente ele é celebrado hoje, 28, né, de agosto. No Oriente ele é celebrado no dia 15 de junho. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da veneração, na verdade, né, do respeito, né, o tamanho da importância, na verdade, não veneração, da influência, né, que ele tem, né, no mundo, tanto oriental quanto no mundo, né, ocidental, né? Então, essa é uma grande figura que a gente precisa sempre colocar diante dos nossos olhos para enriquecer a nossa fé, A nossa fé ela não deve somente ser amparada pelas devoções, pelas coisas subjetivas, mas a nossa fé tem que estar alicerçada principalmente na palavra de Deus, na Eucaristia, mas também na doutrina da igreja. A gente não deve fugir, né, da doutrina da igreja, dos ensinamentos da igreja. Como toda casa tem as regras do pai e da mãe, aqui também na casa do Senhor, na nossa fé cristã, também tem as orientações, tem as leis, tem o corpo doutrinal, digamos assim, aquilo que nos forma, aquilo que nos educa na fé. E a gente então precisa, meus irmãos, aprofundar a nossa fé nisso tudo. Seguir também, né, tudo isso. A gente precisa. Porque aqui a gente está falando de igreja católica, não está falando de outra igreja qualquer. Não está falando aqui de igreja que fundou há 400 anos, 300, 200, 100, 50 anos, há 10 anos. Igrejas que fundou no ano passado ou na semana passada, né? Não está falando desse tipo de igreja. Está falando da igreja católica, fundada nos atos, nos gestos, no coração de Cristo. Às vezes a gente fica procurando, por exemplo, um fato, né, que fez com que a igreja fosse criada por Cristo, mas na verdade eu sou mais do pensamento de que a igreja foi fundada nas obras, nas atitudes, nos gestos. A cada gesto que Jesus fazia, ele estava ali deixando um grande legado para o mundo, que é a sua igreja, a sua comunidade, os cristãos, os apóstolos. E nós hoje somos continuação disso tudo, desse projeto de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo. Quando a gente está em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, a gente está ali dando continuidade, né, para o projeto salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para as leituras de hoje, a gente identifica na primeira leitura o ensinamento paulino do amor fraterno. Mas ele então aqui destaca a comunidade que já vivenciava o amor fraterno. São Paulo, no texto de hoje, ele não traz um exemplo negativo para então dar um ensinamento, para corrigir, né, esse exemplo negativo. São Paulo aqui dá um exemplo positivo, a comunidade de Tessalônica. Já aprendestes de Deus mesmos, de Deus mesmo, amar-vos uns aos outros. O amor fraterno, a gente aprende do Senhor, a gente aprende de Deus. Por isso, e ele coloca aqui no versículo 10, quero exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Então, ele destaca o amor fraterno que existe nessa comunidade, mas pede para amadurecer
cada vez mais, progredir sempre mais. Porque sempre existe dentro da comunidade, dentro das nossas relações, aquele dedo, né, do diabo, né, do Satanás, né, para nos atrapalhar. Versículo 11: procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos, olha que coisa interessante, aos vossos afazeres, e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Então ele exorta a procurar trabalhando, a procurar trabalhar, procurar se dedicar aos afazeres diários. São Paulo é muito sábio. Ele sabe que se os cristãos se ocuparem com isso tudo, não vai dar espaço para o dedo do Satanás, o dedo do diabo na comunidade. Porque o que divide mesmo é quando os cristãos dão ouvidos às vozes, às seduções, ao dedo, né, do mal, né, em suas vidas. E a gente às vezes experimenta tudo isso. E quais são as vozes? Quais são os dedos? A inveja, o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, o egoísmo, as fofocas, é outro dedo, né, do Satanás nas comunidades, e tantas outras coisas mais. Graças a Deus aqui na nossa comunidade, né, não existe isso, não existe. Aqui é uma comunidade santa, não tem fofoca, todo mundo fala bem um do outro, todo mundo fala bem do sacerdote, todo mundo fala bem das lideranças, todo mundo fala bem de todo mundo. Aqui não existe isso. Deve ser lá na igreja de Santo Agostinho, em Pona, né, que existe essas coisas, né? Aqui não existe não, essas coisas. Então São Paulo exorta a todos nós a vivermos nisso, procurar o que fazer, entre outras coisas. Quando a gente procura o que fazer, a gente não tem tempo de estar olhando a vida dos outros, por exemplo, né? Para mim, quem se ocupa com fofoca é porque não tem o que fazer da vida, né? Qualquer coisa tem enxada, tem pá aqui no fundo, viu? Que não tem o que fazer para trabalhar aqui na obra, né? Porque infelizmente, para mim, fofoca, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer da minha vida, vou olhar a vida dos outros, né? Então a gente está precisando de voluntários aqui, viu? Principalmente para os fofoqueiros. Então São Paulo é muito bem claro aqui na primeira leitura, né? Na primeira leitura, que a gente continuar vivendo o amor fraterno entre nós, nos ocupando, nos dedicando com os nossos afazeres, vivendo, olha, com tranquilidade, trabalhando com as próprias mãos. Aqui São Paulo não está ensinando uma oração de São Bento, não está ensinando aqui uma oração forte. São Paulo aqui está dizendo na prática o que é que a gente deve fazer para continuar desenvolvendo entre nós o amor fraterno. E este evangelho é bastante conhecido por todos nós, fala dos dons, dos talentos, fala das qualidades que nós recebemos do Senhor, que devem ser colocados à disposição da comunidade. A comunidade só cresce se a gente coloca à disposição dos nossos irmãos e irmãs os nossos dons, as nossas qualidades. E tem gente, olha, que enterra seus talentos, Às vezes o padre ou alguém consegue descobrir o talento e acaba, né, estimulando a colocar em prática, ou ao menos a depositar no banco, como está aqui, né, no Evangelho. Às vezes não dá para desenterrar, a pessoa ali tem medo, a pessoa tem, enfim, receio, né, de colocar à disposição e acaba enterrando mesmo, a tal ponto de ninguém nem encontrar esse talento. E aqui está a consequência disso tudo. Quando a gente enterra um dom quando é dado, quando é recebido, não é para a gente esconder, não é para a gente destruir. O dom, quando a gente recebe do Senhor, é para ser colocado à disposição da comunidade. Ah, padre, mas eu já estou tão idoso, eu estou tão idosa, não tenho mais condições de servir. Todos têm condições de servir a comunidade. Obviamente que a gente não vai, né, pedir a você para bater massa, né, para poder levar bloco, né, para o primeiro andar, por exemplo. Não vamos, obviamente, fazer isso, ou, né, tentar fazer isso. A gente vai usar o talento que Deus me deu naquele momento, ou que Deus colocou no meu coração naquele instante. O talento pode ser desde a intercessão, desde, né, de um serviço simples na comunidade, desde a oração, desde o aconselhamento, ou qualquer outro talento, até a força braçal, até mesmo talentos que dependem mesmo, né, de habilidades específicas, como o canto, como tantos outros talentos, a escrita, né, a habilidade na área da informática. Então, há sempre lugar para todos os talentos na comunidade. Basta primeiro descobrir qual é o seu talento
e depois identificar, né, onde pode atuar, onde pode desenvolver, né, esse talento na comunidade cristã. Então, que Santo Agostinho, quero encerrar, senão a gente vai até meio-dia, interceda por todos nós e que a gente saiba colocar os nossos talentos à disposição dos nossos irmãos e irmãs, assim como Santo Agostinho e tantos outros colocaram os seus talentos à disposição da igreja e chegaram até a vida de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era